Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição e hoje refletindo sobre os personagens bíblicos que salvaram suas famílias, que resgataram as raízes da origem humana em Deus, as memórias das grandes e milagrosas obras divinas e dos valores que moldam a identidade humana, que nutriram os laços sagrados da comunhão com Deus e com os membros da família, ciente de que esses laços transcendem o tempo e também a distância, que resgataram o amor incondicional que fortalece a família nos momentos difíceis e que enche de felicidade os momentos de celebração, que investiram em um futuro saudável e sustentável, deixando um legado de união, respeito e apoio mútuo para as futuras gerações, tudo 100% na dependência de Deus, que é quem garante o sucesso de tudo e de todos. Aproveite aí para deixar suas interações no canal, reforce a relevância desse conteúdo, impulsione esse vídeo a alcançar muitas outras pessoas carentes de alimento bíblico saudável e sustentável. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Olhe também se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Estou em oração por você. O texto-áureo da lição bíblica de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele ressalta que cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir o de sua família à salvação em Cristo no poder do Espírito Santo. Os textos bíblicos de referência estão em Josué, capítulo 24, versículo 14, onde Josué ele confronta os israelitas quanto ao desvio da fé em Yahvé Adonai e os informa de que, independentemente da postura que seria adotada por eles, Josué e sua família serviriam ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículos 7 e 31, cita os exemplos de Noé e Raabe como pessoas que foram exemplo, tendo em vista o posicionamento pessoal adotado e sustentado para promover livramento e salvação a si e às suas famílias. A partir dos exemplos de Josué, Noé e Raabe, será comprovada a importância de a pessoa que lidera a sua família, seja na condição de pai, provedor ou tutelar, se posicionar na dependência e na obediência a Deus para ter condições de tomar atitudes sábias, acreditando na ação divina para promover a salvação necessária nas vidas física, material, profissional, emocional ou espiritual de si mesmo e também da sua família. Ficando a extraordinária lição de que mesmo que a pessoa não consiga salvar toda a sua geração, se ela conseguir salvar a si e a sua família, terá cumprido a sua missão, sendo aí exemplo digno de ser seguido. Josué, por exemplo, ele tomou a decisão por sua família, assumiu sua responsabilidade, que ia além do ato de liderar a nação de Israel. Como líder político, chefe do exército de Israel e com forte influência religiosa, o brilhantismo de como Josué exerceu seus papéis teria sido ofuscado e fracassado caso Josué não tivesse sido aí o exemplo na família, lhe proporcionando estar a salva diante de Deus. Josué ele reuniu toda a nação de Israel, juntamente com os anciões, os cabeças das famílias, os juízes e os oficiais, os lembrou das grandes obras do Senhor para introduzi-los em Canaã, os encorajou a guardar as instruções divinas e para ter autonomia e propriedade de exigir que o povo se lembrasse e cumprisse as instruções divinas. Josué ele tomou sua decisão e a tornou pública ao dizer: Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tomada de decisão de Josué foi pessoal. O pronome pessoal na primeira pessoa do singular, eu, foi a expressão utilizada por Josué. Com isso, Josué ele deixou claro que, primeiramente, ele estava assumindo o compromisso de servir de exemplo à sua família e à nação de Israel. A partir daquele momento, Josué ele tinha consciência do dever cumprido, mesmo que o seu exemplo deixasse de ser seguido por algumas pessoas. Interessante que, para sua tomada de decisão, Josué ele pontuou como motivação o que Deus já havia feito e não o que Deus poderia ou iria fazer.
Com isso, Josué estava dizendo que a sequência de vida e das provisões divinas no futuro é uma consequência natural do que Deus já demonstrou ser e continuará sendo, a depender apenas da fidelidade humana em servi-lo e adorá-lo fielmente. A dependência de Deus nas tomadas de decisões pessoais é fundamental, pois o verdadeiro inimigo a ser vencido, a ser abatido, ele atua no mundo espiritual. As armas a serem utilizadas nessa guerra para salvar a si mesmo, para salvar também a família, para construir legados que vão impactar gerações, também são armas espirituais. Caso a pessoa que estiver ou vier estar na liderança da família deixar de se voltar para Deus, será impossível reviver os feitos extraordinários de Deus realizados na vida do seu povo. Resiliência e vivência prática dos ensinamentos divinos são imprescindíveis para as pessoas evitarem se esquecer dessas instruções de Deus e dos seus benefícios, evitarem se afastar da presença abençoadora de Deus, bem como evitarem provocar danos irreparáveis na vida das pessoas que estão ou estarão sob sua tutela. É responsabilidade primária dos pais repassar o conhecimento de Deus a esta e às futuras gerações, sob pena de contribuírem para surgir novas gerações que não conhecem ao Senhor e que por isso serão alvos da ira de Deus. Antes de ser um líder na nação de Israel, de contribuir para o conforto e a sustentabilidade das famílias israelitas, Josué, ele era líder da sua casa e precisava desempenhar bem essa função. O que é para o ser humano fazer, Deus, ele nunca fará pelo ser humano. O que Deus faz a quem se colocar na dependência dele é ajudar a pessoa, fortalecendo, capacitando, expandindo suas competências pessoais e colocando à disposição da pessoa os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Após Josué tomar a sua decisão pessoal, Josué liderou sua família com uma tomada de decisão coletiva, se utilizando aí do pronome possessivo na primeira pessoa do plural, minha, e do substantivo família, combinado com o verbo intransitivo serviremos. Como já ressaltado anteriormente, a principal missão de Josué era liderar bem a sua família, pois o ministério, a missão de uma pessoa, ela inicia dentro da sua casa. Sob pena de a sua omissão para com os domésticos lhe qualificar como alguém que negou a fé, que se tornou pior do que os infiéis. E em consequência disso, a pessoa também ser desqualificada para exercer ministério na obra do Senhor com alguma atividade na igreja. Boas ações, educação e respeito às pessoas cabem e devem existir em quaisquer lugares, mas devem começar no seio da família, no ambiente doméstico. A capacidade de a pessoa superar diferenças e fazer a diferença positiva entre os membros da família, além de qualificar e valorizar a pessoa nos relacionamentos sociais e profissionais, credencia a pessoa a professar e a sustentar sua atitude de fé e seu amor a Deus. Ao confrontar os judeus dizendo, escolhei hoje a quem servais, e ao tomar a sua decisão com abrangência coletiva à família, Josué reforçou que as incertezas futuras provam que o que se tem para fazer hoje nunca deve ser deixado para o amanhã. São as ações do presente que constroem ou que destroem o futuro da pessoa e da sua família. Colher bênção ou maldição é o resultado direto que a pessoa decidir plantar no presente. A tomada de decisão acertada, tomada no presente, no momento em que Josué teve a oportunidade, juntamente com a sua família, servirem ao Senhor, foi uma decisão de peso e impactou o coração dos israelitas, gerando a alegria e disposição de fazer o mesmo, deixando para Deus os cuidados e as ações para que as futuras guerras, as futuras dificuldades e incertezas, elas fossem vencidas por Deus. Ainda hoje, só existem duas opções. Ou a pessoa decide, com ações práticas, servir exclusivamente ao Senhor, andar nos seus caminhos, obedecer suas instruções, fazer sua soberana vontade, ou a pessoa decide servir às divindades pagãs que nunca foram e nunca serão deuses de verdade, representadas em muitas coisas existentes na atualidade e que têm dominado o foco de vida das pessoas. A exemplo de Josué e sua família,
o povo tomou a decisão acertada de servir ao Senhor. A orientação seguinte de Josué foi a de que os israelitas eles deveriam abrir mão dos ídolos, dos deuses estranhos, como prova que, de fato, eles estavam inclinando de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel. O ser humano ele foi criado por Deus dotado da capacidade de livre-arbítrio e deve aproveitar dessa condição para, de forma consciente, espontânea, lúcida e sem coação, decidir a quem servir. A Deus ou ao sistema mundano que é ímpio, imoral, corrupto, enganador, destrutivo, avesso ao sagrado, hedonista e por isso passional. Ainda que a decisão individual e coletiva de um líder de família seja importante, cada membro da família tem a sua responsabilidade pessoal de se posicionar diante de Deus ou não, de contribuir para um futuro saudável e sustentável para si e para a sua família ou não. Cada pessoa vai prestar conta por si diante de Deus e todos, sem nenhuma exceção, serão chamados a essa prestação de contas. Assim como foi uma decisão pessoal e espontânea Deus oferecer seu Filho unigênito para ser sacrificado em substituição à humanidade, aceitar os propósitos divinos para si, para a sua vida, reconhecer o sacrifício de Jesus, servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, também deve ser uma decisão pessoal, espontânea de cada pessoa. Ter a eminência, ter a honra de ser o líder, estar e permanecer em uma posição de destaque, além de ser honroso, é uma enorme responsabilidade que deve ser assumida e desempenhada com coragem, com ousadia, na exclusiva dependência de Deus. Noé é um outro lindo exemplo. Ele salvou a sua família ao construir a arca. E nessa história, a situação era ainda mais complicada do que a de Josué, pois Noé ele não tinha a seu favor testemunhos de ações divinas tão expressivas envolvendo a nação que pertencia. Pelo contrário, o texto bíblico diz literalmente que, dada a malignidade do coração humano, Deus ele havia se arrependido de ter criado o ser humano, lhe adoeceu o coração. Ou seja, dada a mudança de postura do ser humano em relação a Deus, Deus ele mudou sua posição em relação ao ser humano, decidindo destruir o ser humano. O texto bíblico também diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor, por ser uma pessoa justa, honesta, íntegra em suas gerações, andava com Deus e era obediente. De pronto fica a dica quanto às características necessárias a uma pessoa que queira ser beneficiada pela graça divina na forma como Noé e a sua família foi. A porta da arca representa Jesus. E da mesma forma como a porta da arca se fechou, a dispensação da graça, o período de tempo que são franqueadas oportunidades de as pessoas se arrependerem de seus pecados, confessá-los, deixá-los, se converterem a Cristo e pela graça acessarem a porta que é Jesus, está prestes a se fechar. A arca construída por Noé, com a qual ele e a sua família foram salvos, simboliza a renovação da comunhão e do culto ao Senhor, renovação do compromisso com os propósitos de Deus para a vida humana, surgimento de novas gerações com temor de Deus no coração, proteção divina aos servos e servas do Senhor, abrigo seguro contra a grande tribulação que há de vir sobre a terra, refúgio de salvação, aliança cujas partes são e permanecem fiéis aos compromissos assumidos, estar e permanecer na presença abençoadora de Deus. Na atualidade, a arca construída por Noé também é um símbolo da igreja, lugar saudável onde as pessoas se reúnem para receber as instruções divinas, serem assistidas, servirem e adorarem a Deus. Assim como Deus estabeleceu uma aliança com Noé, se comprometendo em salvá-los, a oferta divina continua válida às famílias da atualidade. Basta que as pessoas, nas lideranças de suas famílias, tenham a mesma postura de fé e obediência incondicional a Deus que Noé teve. Acreditando que ia chover numa época que não chovia, apenas o orvalho da noite regrava a terra, construindo uma arca composta de 3 andares em um local distante de água que pudesse fazê-la flutuar, entrando com a sua família na arca, junto com toda sorte de animais, inclusive selvagens, e altamente perigosos.
Você teria essa coragem, essa ousadia para fazer o que Deus mandou Noé fazer em meio a opositores, murmurações, zombadores, caluniadores, pessoas hostis e riscos pessoais? Percebe que o que Deus pede a você é infinitamente mais simples? Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz que ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Ainda que haja dificuldades e que levará tempo, tendo em vista a excelência que é o objetivo de promover salvação a si e a sua família, estar aí e permanecer na dependência de Deus é a garantia que vai dar certo, que vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, vale a pena todo esforço e dedicação em cada detalhe. Os desafios de colocar a família na arca podem ser amenizados e reduzidos ou não, a depender da postura que a pessoa adotar à frente da sua família. Ainda que os filhos de Noé eles cresceram, iniciaram relacionamentos amorosos, indicando que eles tomariam seus rumos ao formarem as novas famílias, o exemplo de Noé, a intimidade de Noé com Deus, o exemplo de Noé em fazer parceria com eles na construção da arca, os arrastou de forma natural e espontânea, estendendo a salvação oferecida por Deus a ele, aos seus filhos e suas esposas. É lógico que, a exemplo do filho pródigo, haverá exceções, pois pode ocorrer que algum filho ou filha resista a seguir o exemplo dos pais quanto a servir a Deus. O que é inadmissível é que a decisão dos filhos de não servirem ao Senhor seja provocada pelo mau testemunho, omissão ou relaxo dos pais. Outro fator que deve ser considerado é que, mesmo que algum filho ou filha deixe de servir ao Senhor, ele ou ela pode reconsiderar sua decisão e se reconciliar com o Senhor. Enquanto Noé e a sua família permaneceram dentro da arca, não há registro de preocupações com os fortes ventos e possíveis ondas que conduziam e balançavam a arca. Eles se sentiam protegidos, guardados e providos por Deus. Enquanto a família se mantiver unida em Cristo, ela terá condições de superar quaisquer dificuldades, quaisquer desafios, por maiores que os sejam. Enquanto Jesus estiver no barco, quem dá as ordens é ele e tudo tem que lhe obedecer. Quando as portas se fecharem à sua frente, entenda que o motivo é que Deus está tentando chamar a sua atenção para te redirecionar a novas portas, novas oportunidades, ou então para te motivar a colocar em prática, a exercer suas habilidades pessoais para fazer o que é para você fazer ou superar sob a orientação divina. A exemplo dos dias de Noé, as famílias da atualidade correm o risco de perder a vida espiritual e até mesmo a vida física ao se distanciar da comunhão com Deus por serem atraídas pelo mundanismo, pelas facilidades, pelos prazeres e pelas realizações momentâneas impregnadas de imoralidade, corrupção, de hedonismo e de injustiças. Se posicione como líder espiritual e salve a sua família dos diferentes tipos de dilúvios que têm arrastado, arrasado e destruído famílias inteiras com divórcios, infidelidades, adultério, fornicação, prostituição, mazelas que afetam o sistema físico, emocional e psicológico das pessoas, violências domésticas, pedofilia, maus tratos, afastamento da comunhão com Deus por motivos fúteis. Antecipe-se às crises, reconstrua o altar da adoração a Deus na sua família, aprofunde na comunhão com Cristo, exercite o temor e a obediência às instruções divinas, se separe do mundanismo, nunca seja conivente com suas práticas pecaminosas, santifique ao Senhor a sua vida e a sua casa, se posicione sobre a proteção e provisão divina, seja exemplo dos fiéis, atraia a sua família aos pés do Senhor, clame ao Senhor, peça sabedoria a Ele nas tomadas de decisões e no planejamento quanto às questões futuras, e Deus vai se encarregar de converter o coração dos filhos, de revestir sua família com o Espírito Santo, de fazer tudo mais que for preciso ser feito para que você consiga ultrapassar os seus limites naturais. Ainda que você não consiga salvar o mundo, é possível salvar a si mesmo e a sua família. Deus é o autor, o doador da vida, e também é especialista em resolver o que precisar ser resolvido. Lance aos seus pés e Ele vai cuidar de ti
e da sua família. Raabe é outro exemplo. Ela preservou a sua família pela fé, para a qual ela foi despertada a internalizar em seu coração e a cristalizar como verdade absoluta o que ela ouvia falar sobre o Deus dos Hebreus, o que Deus fazia em prol dos seus servos e suas servas. É interessante notar que antes de Raabe pedir quaisquer coisas, ela ofereceu o que estava em sua mão poder fazer, que era esconder e salvar a vida dos espias, mesmo que isso representasse colocar a sua própria vida em risco. O juramento dos espias precisava de um sinal, por meio ali de um cordão vermelho escarlata, que deveria ser pendurado na mesma janela de escape que os espias utilizaram para fugir. Além disso, a mulher ela deveria manter segredo sobre aquele combinado, como também, no momento da invasão de Jericó, todos os membros da família de Raabe deveriam estar dentro da casa juntamente com ela. A primeira questão é a disposição de Raabe de obediência às instruções divinas. Em segundo lugar, Raabe deveria demonstrar disposição em deixar de cometer quaisquer ações que colocassem em risco a sua salvação pessoal e de sua família. Em terceiro lugar, Raabe teria que fazer o que estivesse ao seu alcance para manter a sua família sob o mesmo juramento, sob o mesmo compromisso de obediência e esperança de salvação, inclusive mudar o ambiente da sua casa, que era um ambiente profano, em um ambiente familiar de adoração a Deus. Observe esses detalhes, pois o que é para você fazer, eu volto a te dizer, é você quem tem que fazer. Mesmo vivendo uma vida de prostituição, Raabe, ao receber em sua casa os espias enviados por Josué à cidade de Jericó e protegê-los de serem mortos, ela fez a seguinte declaração de fé: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, os quais destruístes. O Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo da terra. Ao fazer essa confissão de fé em Yahvé Adonai, Raabe aproveitou a oportunidade e clamou por beneficência divina em prol da sua família, incluindo a sua vida, a de seus pais, a de seus irmãos e suas irmãs. Uma pessoa que, aos olhos da sociedade daquela época, não tinha condições morais de ser uma mãe de família, por ter aproveitado a oportunidade e feito a escolha certa, além de ter salvado a si mesmo, salvou a sua família, teve o prazer de formar uma família, foi inserida na genealogia de Jesus ao se casar com Salmão, se engravidou de Salmão e teve Boaz, tornando aí a bisavó do rei Davi, que foi o referencial do qual descenderia o Cristo. Seu triunfo foi tão importante que levou Raabe a fazer parte da galeria dos heróis da fé. O tamanho da unidade familiar é que determina o tamanho da força da família. É somente por meio da unidade do Espírito que a pessoa consegue alcançar o vínculo da paz. O episódio bíblico sobre Raabe mostra como a graça, a misericórdia de Deus pode alcançar e salvar quaisquer pessoas, bastando apenas que elas estejam dispostas a seguir o exemplo das atitudes de Raabe. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Inexiste Deus semelhante a Yahvé Adonai para se apiedar de corações arrependidos e ministrar perdão de todos os pecados. Como comprovado nos exemplos de Josué, Noé e Raabe, as nossas escolhas, elas determinarão o nosso futuro, podendo abranger o futuro de todos os membros de nossa família. Reexamine suas atitudes, seus comportamentos, suas crenças que fundamentam suas tomadas ou não de decisão e veja se elas são seguras por estarem enraizadas nos propósitos de Deus, se elas são sábias e, portanto, abençoadas por Deus, se elas estão baseadas em uma fé verdadeira e resiliente em Cristo Jesus. Cuidado com os estímulos sociais que tendem a te levar a fazer o que as pessoas querem que você faça, sem se preocuparem com as reais necessidades da sua alma. Imagine quando os homens batiam na porta de Raabe e ela dizia que tinha fechado o prostíbulo.
Imagine quantas propostas aparentemente irrecusáveis ela ouviu e manteve a porta fechada. Escolha uma liberdade dada por Deus ao ser humano. Esteja ciente das consequências boas ou ruins, fruto de suas escolhas pessoais, e decida mudar sua história de vida, alcançar a sua salvação eterna e da sua família. De acordo com uma frase atribuída ao pensador e filósofo chinês Confúcio, palavra convence, o exemplo ele arrasta. Tiago, capítulo 2, versículos 24 a 26 diz: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Josué ele tomou a decisão acertada de servir ao Senhor juntamente com a sua família. Deus salvou Noé e sua família da destruição, tendo em vista a sua postura pessoal de fidelidade e devoção ao Senhor. As decisões sábias de Raabe preservaram a sua vida e de sua família. A exemplo desses personagens bíblicos, nunca negligencie suas responsabilidades junto à sua família. Clame ao Senhor para que Ele te dê graça, sabedoria e resiliência para escolher servir ao Senhor juntamente com a família. Em primeiro lugar, seja exemplo no seu compromisso pessoal de servir ao Senhor. Se você não conseguir salvar a sua vida, dificilmente terá condições de ajudar alguém a salvar a dela. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.